Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos em Cristo, invoquemos a presença do Espírito Santo a fim de que possa nos guiar nesta nossa partilha, a fim de que possamos fazermos a vontade do nosso Deus, o nosso Deus que sempre está disponível a nos orientar como é que nós podemos andar. É nessa perspectiva que hoje cá estamos para escutarmos a sua palavra. Meus caros irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a esta nossa reflexão dominical e dizer que sempre foi e continua a ser uma grande alegria vos trazer esta partilha da palavra de Deus. E através da escuta da palavra de Deus que nós crescemos espiritualmente. Mas o tema dessa semana, meus caros irmãos, é sobre a caridade. Meus caros irmãos, quando se fala a caridade, ela nos faz perceber que nós realmente amamos ao nosso Deus. Se nós praticamos a caridade, nós estamos a dizer que nós amamos ao nosso Deus. Cada vez que nós praticamos uma caridade, estamos a demonstrar que nós amamos ao nosso Deus. Estamos no 5º domingo do tempo comum. A primeira leitura, ela é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 7 a 10. Ora, vejamos. A mensagem, meus caros irmãos, da primeira leitura de hoje, nos convida a sabermos partilhar dos bens que nós recebemos do nosso Deus, a saber partilhar com os nossos semelhantes. Não é que Deus não nos pede que nós partilhemos com todos. Não. Partilhar com aqueles que necessitam do nosso apoio. É nessa circunstância, ao fazermos isso, ao fazermos essa obra de caridade, estaremos a demonstrar que nós somos cristãos, nós amamos nosso Deus. Quando nós praticamos a justiça, quando nós praticamos a obra de caridade, a luz do nosso Deus resplandece sobre nós, ilumina-nos e a nossa vida fica ela iluminada e nós sentimos que nós estamos perante Deus. Nós sentimos que já fizemos algo. Nós, quando alguém ajuda a uma pessoa que sofre, o seu coração se maravilha, pois ficamos conscientes que aliviamos o sofrimento de um irmão que estava a sofrer. Ao aliviar o sofrimento de um irmão que sofre, nós também sentimos aliviados. Sentimos uma alegria. Cada vez que nós nos fechamos para com o sofrimento de um irmão, nós também sofremos. O profeta Isaías está muito claro. Está a dirigir a palavra de Deus para os seus irmãos, para que eles não se esqueçam dos pobres. Os ricos, assim como os pobres, todos pertencemos a esse Deus. Deus fez alguns pobres e alguns ricos, a fim de que aqueles que foram abençoados com os bens materiais possam partilhar com os outros. Se todos soubéssemos partilhar dos bens que nós recebemos, ninguém poderia morrer de fome. O mal que nós assistimos é, alguns têm demais e outros não têm nada. E porque nós não temos esse espírito de partilha,
alguns passam fome, outros deitam comida. Como circunstância, vemos o número desses que gostariam de receber da sua comida que sobra da sua mesa a se dirigirem para a lixeira, pois é lá onde nós depositamos o que resta na nossa mesa. E aquele que precisa vai recolher lá. Infelizmente, é uma situação triste para a nossa sociedade. O profeta nos dá a informar que quando nós ajudamos alguém que sofre, deste modo nós demonstramos que nós amamos ao nosso Deus, nós amamos a Deus. Olha, São João foi claro. Se és capaz de não amar, se não és capaz de amar o seu irmão que vês, será impossível de amar a Deus que tu não vês. O amor que tu manifestes ao seu Deus deve se refletir no amor que tu mostras aos seus semelhantes que se encontram numa necessidade. Agora, o mal também que nós vemos, a nossa ajuda deve ser diferente de algumas organizações, de alguns políticos, que quando oferecem algo, por detrás da sua oferta estão as câmaras para fazerem a publicidade da sua própria imagem. Ao fazerem isso, eles já receberam a sua recompensa. E a palavra de Deus nos ensina, quando nós oferecemos algo a uma pessoa necessitada, devemos fazer de uma forma discreta. Quando oferecemos algo, não precisamos fazer grandes publicidades. Não. Devemos oferecer de uma forma digna e também devemos guardar a dignidade daquela pessoa que recebe. Muitas vezes nós violamos a dignidade daquela pessoa que recebe. Estamos a oferecer algo a um irmão que sofre, por trás vem câmaras e câmaras para filmarem. Aquela irmã, aquele irmão perde a sua dignidade. Portanto, vejamos como é que nós agimos nesse campo que diz respeito à caridade. E também, meus caros irmãos, a caridade começa em casa. É inútil você ser uma pessoa caridosa lá fora, enquanto no seu próprio lar você não é caridoso. A segunda leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 2, versículos 1 a 5. Aqui nós ouvimos de que a fé que nós temos não é algo da nossa parte, mas é um presente que nós recebemos de Deus. Nós recebemos não pelas capacidades humanas, mas porque Deus nos ofereceu. Olha, é muito simples. Para aquela pessoa que não crê, para aquela pessoa que não acredita que Deus existe, mesmo que hajam melhores professores, mesmo que hajam maiores livros que expliquem sobre a existência de Deus, essa pessoa não vai acreditar em nada. Mas se uma pessoa tem fé, não precisa tantas explicações. Para quem tem a fé em Deus, nenhuma explicação é necessária. Para quem não tem, mesmo que hajam maiores explicações sobre Deus, nada há de acontecer. Assim, meus caros irmãos, a fé é um presente que nós recebemos de Deus. Sendo assim, devemos receber com as duas mãos e alimentarmos essa fé que nós recebemos. Guardarmos muito bem e partilharmos. O evangelho deste domingo é tirado do evangelista São Mateus, capítulos 5, 13 a 16. Aqui o tema central é sobre
a moralidade. Saber ser cristão. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo fala de ser sal da terra e luz do mundo. O que significa ser sal da terra e ser luz do mundo, meus caros irmãos? Nós sabemos muito bem que o sal tem algumas finalidades na nossa vida. O sal tem um poder de preservativo. Serve para conservar os alimentos. O segundo elemento, o sal, serve para dar gosto aos alimentos. E a luz serve para nos orientar. Por isso, quando não há luz na noite, nós temos dificuldade em se mover. Por isso, nós necessitamos da luz. E é nesse sentido que Jesus Cristo vai usar esses dois exemplos de sal e luz para fazer perceber qual deve ser a vida de um cristão. Estamos a viver numa sociedade moderna onde a moralidade incomoda. O que não era moral hoje é moral. O que é amoral hoje é algo normal. Então nós, como cristãos, temos o dever de preservar a moralidade deste mundo. Temos o dever de conservar a moralidade deste mundo. Nós devemos ser luz, ser uma referência na sociedade. As pessoas devem dizer, sim, eu vi um cristão hoje. Hoje me encontrei com um cristão. Através da nossa forma de falar, através da nossa forma de sorrir, através da nossa forma de ser, através da nossa forma de conviver com os outros. Ao fazermos isso, nós seremos uma luz. Olha, nós no dia do nosso batismo, nós recebemos todas as qualidades de Cristo, a fim de que nós possamos continuar a fazermos aquelas obras de Cristo. E Jesus Cristo, Ele mesmo foi luz da terra, foi luz do mundo e sal da terra. Jesus Cristo, toda a sua vida, o lema foi fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Então nós também, como cristãos, nós, como aqueles que estão a assumir esse nome de Cristo, temos essa obrigação de demonstrarmos, não pelas palavras, mas pelas ações, de que nós somos cristãos. Ao fazermos isso, nós estamos a demonstrarmos que nós somos sal e luz deste mundo. Meus caros irmãos, Deus nos dá essa oportunidade para podermos mostrarmos ao mundo que o ser cristão é bom. O ser cristão é um dom. O ser cristão é uma felicidade. O ser cristão é uma forma de ser que se resume em saber ser com os outros. Que pode se resumir em saber estar com os outros. Que pode se resumir em saber conviver com os outros. Ao fazermos isso, estaremos a contribuir para que o reino de Deus continue a se manifestar no meio de nós. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Até a próxima. Deus te ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.